a gente responde por mês praticamente 30 mil cotações, né, por mês. Pessoal, bem-vindos a mais um Papo de CEO. E antes da gente começar essa conversa, eu queria fazer um disclaimer para vocês. Eu estou fazendo resumos e mapas mentais de todos os podcasts a partir de agora, e para você receber isso, é só vir aqui na descrição que vai ter um link. Aí você vai no link, clica, ou você também pode ir no meu link da bio, lá no Instagram, vai estar lá. Você clica que eu vou te enviar esse resumo e esse mapa mental dessa conversa. Isso é bom para você estudar, é bom para você pegar todos os highlights daqui, do que a gente está conversando, pontos de aprendizado que eu separo para você conseguir tangibilizar toda a conversa. Enfim, é bem legal, recomendo fortemente que você receba isso a todo podcast que você acompanha. Sem mais delongas, pessoal, hoje estamos aqui com Bruno Bassi, CEO do grupo Assotubo. Bruno, obrigado por você topar essa conversa conosco. Eu que te agradeço, Dario. Muito bom participar aqui do podcast com vocês e um canal que eu acompanho há bastante tempo. Aí. Legal, Bruno. Bruno, vou começar pelo início. Trajetória. Como o Bruno chegou à liderança da Assotubo? Como é que foi isso tudo, cara? Bom, dá para falar que há 40 anos, que é a minha idade, mais ou menos, né? Boa. Eu sou segunda geração de um grupo familiar, que é a Assotubo, né? Então é natural que os negócios e a família elas vão se entrelaçando aí numa história muito longa, né? Sim. Então não dá para ter uma certeza de quando eu comecei a ter os principais insights, os primeiros insights da empresa, mas com certeza foi desde pequenininho quando eu comecei a entender algumas coisas e, enfim, como às vezes meu pai fala lá, na beira da piscina do sítio, né? Que eu estava ouvindo um pouco a conversa de cada um deles, né? E por aí foi, na realidade, depois eu fiz uma formação em engenharia. Até antes da formação eu já ia nas minhas férias da escola, eu já participava, fazia entrega de caminhão junto com alguém, né, com algum motorista, então eu ia junto ali para observar como é que era o movimento da dinâmica da empresa, que no final era a realização final do trabalho nosso, de vender e depois entregar o produto, né? Então, teve um período também nas minhas férias, mas oficialmente que eu entrei no negócio foi em 2002, então há quase 23 anos aí. Foi quando eu comecei a fazer engenharia, e aí eu fui por formato de estágio, meio período ali na empresa. E dali eu comecei literalmente com a mão na graxa, literalmente, né? Então eu comecei no departamento de manutenção, numa trefilação de tubos que a gente tinha, a Incotep. E ali, enfim, tudo acontecia. Na manutenção de uma indústria, né, é uma aventura nova todo dia, né, e, enfim, então eu pude aprender muito lá. Até que um dia a gente estava fazendo um procedimento lá e a gente teve algo inesperado lá, que foi a gente estava fazendo solda num material lá e aquela bateria estourou. Imagina uma bateria como se fosse de uma empilhadeira. Ela estourou, a gente estava todo paramentado, com todos os EPIs, tudo, a gente não teve nenhum tipo de dano. Mas a bateria ela tem um líquido ácido dentro dela e aquilo voou para todos os lados, né? Nossa. Então, enfim, de novo, tudo certo, mas no dia seguinte, lavando o meu uniforme ali, né, quando minha mãe tira aquilo da máquina de lavar, o uniforme estava todo furado, porque aquilo era um líquido ácido, então meu uniforme furou por completo, né? Jesus. Então foi engraçado que eu digo que por força maior, no caso a minha mãe, né, eu saí da manutenção, né, passei um período de uns 6 meses lá, mas brincadeira, ela falou, pô, acho que o menino já aprendeu o que precisava aprender, agora vamos para o outro caminho. Mas enfim, tirando essa parte assim, um pouco fora do formal, mas depois eu passei pela área de engenharia, passei pela área de qualidade, aí fiquei como gerente industrial dessa planta por um tempo. Depois fui para as áreas administrativas. Aí fiquei com jurídico, TI, RH, uma parte da área de finanças. Então, eu fiquei bastante tempo nessa função. Então, industrial, fui para administrativo. E aí, por uns 8 anos, mais ou menos, isso. E aí veio a pandemia, né? Em paralelo a isso tudo, a gente vem planejando a governança e a sucessão familiar, né? A empresa, depois podemos falar um pouquinho mais, mas um dos meus tios sempre puxava um pouco essa linha da governança. Então a gente vinha planejando isso de alguma maneira, para que no momento certo, sem nenhum tipo de pressão,
pudesse acontecer a sucessão natural ali, que no caso eu me tornaria o CEO. E a pandemia acabou adiantando alguns meses, talvez um ano ou coisa desse tipo, esse processo. Porque, naturalmente, meu pai e os meus tios precisaram se afastar fisicamente, porque era um grupo de risco, de alguma maneira. Né? E eu acabei ocupando um espaço natural. Né? E aí, na hora de voltar, ou seja, a pandemia já diminuindo aquela intensidade toda, a vacina e tudo mais. Então, aí, na hora de voltar, eu falei, poxa, faz sentido, se era alguma coisa que a gente já estava planejando acontecer, faz sentido voltar ao estágio anterior? Será que não é melhor a gente já oficializar essa mudança, né, realmente do Bruno se tornar CEO? E aí a gente, então, faz isso ali no final de 2020, mais ou menos para 2021, final de 2020, e aí então eu me torno CEO desde essa data, né? Então, basicamente, há um pouco mais de 20 anos aí na companhia, nessa trajetória. Então, um pouco de como eu cheguei até onde eu estou aqui agora. Cara, legal. Você citou já um ponto muito interessante que eu queria abordar com você, que é a governança. Certo. Governança e sucessão, que são pontos que no Brasil são muito importantes. A gente tem muita empresa familiar que na hora de passar para a segunda geração, ou às vezes até para a terceira geração, passa para a segunda meio aos trancos e barrancos, ou por infortúnitos, por infelicidades ali, de repente falecimento do matriarca, aquela coisa toda. E aí as coisas passam, mas você vê que nesse processo de sucessão a gente tem muitas falhas. Né? O índice de sucessão bem-sucedido, se não me engano, é de 20%, é muito baixo. E você conseguiu fazer uma boa passagem. Né? Tanto é que o Grupo Assotubo está com tudo. Quais são os pontos nesse processo de sucessão que mais chamaram a atenção e que você podia compartilhar com a gente? Tá, legal. Bom, a Assotubo ela foi formada por 3 irmãos. Meu pai é um deles, mais 2 tios, mais 2 irmãos dele. E eles sempre tiveram essa visão muito da empresa ser uma empresa para longo prazo. Né? Ou seja, realmente a gente fez 50 anos nesse ano. Né? Então, eles 3 sempre olhavam assim, nós precisamos criar isso aqui para gerações e gerações e muito, muito, muito mais do que só a nossa visão aqui ou só onde a gente consegue alcançar. Então, acho que isso foi um ponto importante eles entenderem que em algum momento, e aí até foi o meu tio mais velho, que sempre puxou muito mais essa pauta, por incrível que pareça, porque normalmente não é assim, né? Parece natural, mas não é uma coisa tão óbvia assim. Meu tio mais velho, que era o Luiz, que ele justamente sempre colocava essa pauta na mesa. O que nós vamos falar de governança? O que nós vamos falar de sucessão? Então, assim, um dos pontos, assim, o que seria sucedido, o grupo ali que seria sucedido, estava junto, ou estava com essa ideia, ou estava sensibilizado que isso era necessário ser feito. Óbvio que não é nada simples, né? Você admitir que, né, precisa acontecer aquilo, você naturalmente vai ficar menos presente, menos, enfim, no comando de algumas coisas, mas entendia que, vamos dizer assim, o olhar do longo prazo era o que mandava na coisa toda. Então, realmente, esse é o principal ponto. Vamos dizer assim, quem vai ser sucedido entender que em algum momento isso é necessário acontecer. Né? Eu acho que teve um preparo também de toda a segunda geração. Né? Eu faço parte de um grupo de 5, né? Somos 5 na segunda geração. Eu sou o mais velho, apesar de ser filho do irmão do meio, eu sou o mais velho. E todos se prepararam também para isso. Então, isso também dá uma segurança para quem vai ser sucedido, por mais que eu fosse o CEO nesse processo, mas que todos, ali, de uma maneira, estavam cuidando da empresa também. Uhum. Então, hoje, todos têm algum cargo, ou na empresa ou no grupo de empresas. Tem a Assotubo, depois a gente tem outros 2 negócios, que é a Trialha, uma incorporadora, e a Tirreno, uma financeira. Então, de alguma maneira, cada um está numa parte do negócio. Né? Então, essa segunda questão também acho que é importante. Então, assim, os sucessores estarem prontos. Ou se prepararem. Né? Prontos a gente nunca está. Né? Assim, sempre tem alguma coisa para a gente melhorar, se aprimorar. A gente nunca vai estar 100%, mas se preparar. Se interessar pelo negócio, perguntar, claro, estudar também. Então, tem a parte acadêmica, mas também tem a parte de se conectar com o negócio. Acho que esse é um segundo ponto bem importante. A gente tem outras questões também. Por exemplo, a gente foi assessorado por 2 ou 3 consultorias que também apoiaram bastante no processo, para sensibilizar tudo isso. Né? E eu acho que é escolher o momento certo, sem pressão, né? Sem ter uma necessidade de, vamos dizer assim, de um falecimento, alguma coisa assim, né? Que nos forçasse a fazer isso. Então, o planejamento também tranquilo disso, ele ajuda bastante nessa questão toda.
Pô, legal, muito bom. Uma coisa que você citou aí, que não é tão comum, é a primeira geração estar querendo a sucessão, né? Isso é mais difícil. Normalmente o que acontece é que a primeira geração não quer, como eu chamo, largar o osso, né? Você passou por algum problema nesse sentido? Eu não digo problema porque, assim, a sucessão aconteceu. Mas quais foram os principais entraves e como você lidou com isso, sabe? Tá. Eu acho que são 2 entraves que são importantes nesse caso, que acho que a gente acabou não passando. Uma era assim, por que o Bruno vamos dizer, o eleito aí, ou enfim, era o candidato aí a ser CEO, né? Porque poderia também ter tido um questionamento dos meus primos, assim, pô, mas por que é isso, né, aquilo? Então, isso acho que ajudou, acho que nesse caso acho que a gente teve um pouco de sorte, né? A gente fala também que Deus abençoou lá também um pouco, a gente sempre usa isso, mas assim, acho que a gente foi por um caminho que também não teve um grande questionamento nesse sentido de o porquê, né, do Bruno. Então, acho que essa é uma primeira questão. Aí, quando realmente assume, então você já elimina uma série de variáveis nesse caso. Aí, quando assume, eles de fato tinham enxergado que, olhando para o longo prazo da empresa, a empresa sempre foi uma empresa profissionalizada, independente de ser a sucessão ou não, todas as áreas da empresa sempre tiveram um gerente, um diretor que era de mercado, ou seja, não era ninguém que era só da família ali, então não tinha uma grande centralização das coisas. Então eles já tinham, de alguma maneira, um poder de delegação razoavelmente bom. Sim. Centralizavam algumas coisas, mas assim, já tinha uma delegação importante. Então, quando eu assumo, isso é um ponto que eu valorizo neles lá e elogio nesse sentido, porque eu não tive nenhum bypass, não tive nenhuma carteirada deles no sentido de, não, faz desse jeito que eu estou mandando, ou coisa desse tipo. Era sempre um diálogo muito bom, né? Isso ajudou demais para quando eu assumi, né? Porque poderia ser muito diferente. Aí, que em vários casos, inclusive de sucessão, acontece esse bypass, né? Então, tinha uma das consultorias que trouxe um conceito, né? Uma frasezinha lá para a gente lá, que era o tal do nose in, fingers out. Ou seja, então você pode ir lá cheirar as coisas, enxergar, mas não põe o dedo em nada, ou seja, não dá nenhuma ordem, né? Então, eles usaram isso, né? Portuguesando, trazendo para o português, mas eles usaram isso. E foi muito bom. Isso, assim, eu tenho que agradecer a eles, porque, de fato, não teve nenhuma não tomei nenhuma volta deles, vamos dizer assim, né? Boa, legal. Mas sabe que isso também aconteceu porque você se preparou, né? Eu acho que você já começou falando o certo de um processo de sucessão, que é o sucessor passar por todas as áreas da empresa, entender de forma holística como é que as coisas operam, passar no chão de fábrica, não ter, de preferência, toda a roupa furada lá pelo químico, mas tirando essa parte, é bom que você aprendeu a importância de EPI, né? Então, com certeza, sem dúvida. Mas essa visão holística faz com que a pessoa se sinta preparada. Você acha que também não teve atrito porque as pessoas conseguiram ver que, na verdade, você tinha uma aptidão para isso? Por conta da trajetória? Eu acho que o fato de eu estar lá, acho que eu fui criando algumas credenciais, né? Então, eu só trabalhei na Sutubo, né, o meu tempo todo. Então, essa parte boa de eu conhecer muitos processos, conseguir debater sobre eles com um certo grau de detalhe. Então, isso acho que foi me dando algumas credenciais. Acho que isso ajudou bastante, mas ajudou também, acho que a forma que eles entregaram, né, entregaram no bom sentido, mas assim, fizeram a passagem como um todo. Então, acho que eles estavam bem seguros de que alguma coisa, ou seja, olhando para o longo prazo, né, a segunda geração, e eu era o mais destacado nesse momento, mas toda a segunda geração precisava assumir a empresa, né, e é assim que eles sentem hoje, né? Que na verdade que a segunda geração assumiu, por mais que eu seja o líder máximo ali, que eu estou como CEO, mas assim, toda a segunda geração assumiu de alguma forma. Eu acho que um ponto também que ajudou bastante a gente foi o seguinte: a gente tinha outros 2 negócios. E acho que isso também talvez seja uma dica aí para deixar, porque se o fundador ali, que ele é muito atuante, né, ele vira conselheiro, podemos falar também como é que funciona o conselho, mas assim, vira, entre aspas, apenas conselheiro da própria empresa, é muito difícil, né, você ter você conseguir aproveitar aquele potencial mental, né, cognitivo, que eles têm, enfim, têm até hoje, enorme, você conseguir aproveitar tudo isso sendo conselheiro de uma única empresa.
Sim. Então a gente tem outros 2 negócios que permitem também que eles atuem mais com a mão na massa, vamos dizer assim, que eles exercitem o poder de gestão, enfim, que eles enxerguem outros negócios ali, né, que é uma incorporadora de galpões logísticos e industriais e uma financeira, né, um FDIC. Então, essas 2 coisas também apoiaram muito nesse processo de ocupá-los positivamente falando, mas assim, de colocar essa energia toda que eles tinham, né, de gestão e a experiência, que é muito vasta, em negócios que estão crescendo pra caramba. Né? Esses 4 anos, esses outros 2 negócios, eles também ramparam bastante. Então, isso é muito bom também. Acho que ter essa outra agenda, ou seja, ter uma pauta, né, além da pauta de ser conselheiro da companhia que ele foi sucedido. Você sabe que quando a gente já fez também algumas sucessões lá na empresa. E quando a gente pegava um cliente que estava fazendo sucessão, a gente precisava também botar essa energia. Existe um cargo que virou brincadeira. Espero que... É ruim falar isso, porque se um cliente ver, depois vai brigar comigo, mas eu vou falar. Não briguem comigo. Que é o cargo de diretor de novos negócios. Entendi. O cargo de diretor de novos negócios normalmente é aquele que você põe o patriarca, a matriarca nele para ele gerar novos negócios. Ele normalmente não tem time, ele não está conectado com o core da empresa, ele basicamente está ali para ter algum tipo de upside. E aí ele está trabalhando em algum tipo de upside, mas ele não está mais dentro da operação. Então a gente normalmente cria esse cara de novos negócios para isso. Paralelo ali. Quando não tem empresas como essa, sabe? Tá. Então fica a dica aí para vocês, e se você é meu cliente e foi o sucedido e você está como diretor de novos negócios, não brigue comigo. Mas é porque faz sentido. Faz parte do processo, sem dúvida. Do processo. Mas aí você falou que tem mais 5. Mais 4. Mais 4, você tem mais 4. Esses 4 acabaram entrando aonde? Então, um primo meu, o Vinícius, está no marketing, ele também já passou por vendas, já liderou uma divisão nossa e hoje ele está em marketing. Legal. Como gerente executivo de marketing. A Larissa, ela é advogada, ficou um bom tempo no jurídico e está em recursos humanos, como uma business partner de recursos humanos. A Natália, ela é administradora, ficou no nosso Comex, então na parte de compras. E ela tomou uma decisão importante que foi de fazer a coordenação da governança. Então, ela falou, não quero estar exatamente no business em termos de operação, mas eu quero acompanhar isso e organizar toda a parte de governança. Então, ela é a coordenadora da governança. E minha irmã, ela é arquiteta, ficou bastante tempo fora, na verdade, nunca tinha trabalhado na Sotubo, ficou 4 anos agora, por último, na Suíça, e voltou. E na Suíça ela teve alguns cargos e algumas empresas, na realidade, que ela estava ligada ao mercado financeiro, alguns bancos suíços lá. E ela voltou, então, para atuar na nossa financeira, no FDIC. Legal. Né? Então, de alguma maneira, ou na governança, ou na operação, ou, enfim... Todo mundo acabou se posicionando. Tá ali, exato. Legal. E o Papo de CEO agora tem como patrocinador oficial a Transfero, uma empresa de infraestrutura em blockchain e criptoativos. Um dos principais produtos da Transfero é a solução de pagamentos que conecta toda a infraestrutura bancária, blockchain e criptoativos em um único sistema, te dando mais segurança e diminuindo seus custos. Se você quiser conhecer mais sobre a Transfero, não deixe de acessar www.transfero.com.br. Agora falando mais sobre a Sotubo, já que a gente começou a contextualizar para o pessoal. Hoje, o que a Sotubo faz de fato? Tá. Explica para a gente como é que funciona a empresa, suas áreas de negócio, para contextualizar o seu business. Legal. A Sotubo, então, ela nasceu há 50 anos basicamente como uma distribuidora de aço. Né? Comprar, estocar e vender. E aí, obviamente, agregar serviço logístico, serviço financeiro e uma série de coisas no meio desse caminho. Ela nasceu dessa maneira, aí no meio dessa história, dessa trajetória, a gente foi investindo em algumas indústrias. A gente teve basicamente 3 indústrias, uma que era uma trefilação de tubos, que foi onde eu comecei. Depois a gente fala de uma área de sistemas de ancoragem, que é a Encotep, que é um produto bem específico ligado a fundações e soluções geotécnicas. E outra é uma área de uma caldeiraria, uma área de corte, dobra, o beneficiamento de aço. Tá. No meio desse caminho, a gente adquiriu uma outra empresa familiar de aços inoxidáveis, que também era um outro distribuidor de aços inoxidáveis. Então,
Hoje, como que a gente está configurado? Mais ou menos 80% do que a gente fatura hoje, em termos de faturamento, é distribuir material, tá? Comprar, estocar, vender, agregar alguns serviços, enfim, entregar, vender, enfim, ter outros planos financeiros. E 20% estão nessas indústrias ligadas a beneficiamento dos aços, que a gente, de alguma maneira, também distribui. Então, a configuração principal de Açotuba é essa, né? A gente tem 10 localidades, 8 no Brasil e 2 fora, no Peru e na Colômbia. Somos mais ou menos 1.000 colaboradores. E o nosso negócio está muito focado em conseguir atender o cliente com uma solução logística, uma solução de estoque e uma solução financeira que agregue alguma coisa, agregue algum tipo de benefício em ele não ter o estoque dele ou porque ele tem alguma restrição de comprar na usina, por um volume ou por um prazo de entrega. E, ao mesmo tempo, ele tem uma gama de material muito grande na Açotubo. A Açotubo, hoje, ela não tem um concorrente. A gente tem, na verdade, alguns concorrentes em algumas linhas de produto. Ou seja, então a gente não tem um concorrente que conglomera toda essa gama de materiais que a gente tem hoje, né? Então, a nossa essência é distribuir material e fazer alguns beneficiamentos neles, aí, mais ou menos 20% do que a gente transaciona. Boa. Me gerou já uma pergunta aqui. Se você falou que o seu cliente, ele pode ir na usina, mas dependendo do volume, ele vai para você. Então, o seu tipo de público são clientes que compram em fração ou no volume até X? Uhum. É isso? A gente tem clientes, vamos chamar pequenos, médios e grandes. A gente tem desde um pequenininho lá, que a gente fala que dá até divergência na balança rodoviária lá para sair, porque ele vai com uma moto buscar o material. Buscar um pedacinho de material. Né? Então esse seria, vamos dizer, o mais pulverizado da história toda, que ele vai lá toda semana buscar material. Assim como a gente atende empresas de médio, grande porte, por exemplo, do óleo e gás. Mas por que ela não vai na usina? Porque às vezes ela tem uma miscelânea de produtos grande que ela compra, que aí, às vezes, por bitola ou por faixa de itens, vamos dizer, os SKUs não formam um lote da usina, por exemplo. Né? Tá. Ou porque ela também precisa de uma solução logística. Então, por exemplo, eu compro tudo, mas você vai me entregando na obra em partes, por exemplo. Eu não quero receber tudo. A usina vai me mandar tudo de uma vez. Enfim, então, obviamente, na usina ela teria um preço menor. Só que a gente tem uma solução logística e financeira que consegue agregar nesse processo todo. Então, a gente tem clientes médios e grandes, vamos dizer assim, que a gente também atende via Açotubo, e a gente fragmenta, então, nossa equipe de vendas também com esse nível de serviço para cada tipo de cliente nosso, entendeu? Entendi. E para o cliente médio e grande, isso faz sentido porque é material pesado. E muitas vezes ele não... Uma obra, onde é que você estoca um monte de material? Você não consegue, né? Exatamente. E também tem a questão do financeiro, porque provavelmente a usina vai pedir, sei lá, 10, 15 dias para pagar no ato, e você consegue melhorar esse formato de pagamento, é isso? Exatamente. E aí cada um fica bom em uma parte, né? As usinas, elas são muito importantes para desenvolver material, para produzir grandes escalas, para ganhar custo, para ter eficiência. Elas têm o valor dela, que é muito importante nesse processo, nessa cadeia inteira. E a gente consegue mostrar o nosso valor fazendo esse fracionamento, né? A gente responde por mês praticamente 30 mil cotações, né, por mês. Né? Então, você divide isso mais ou menos por uns 150 consultores e vendedores que a gente tem. Então, realmente é um volume grande, né, de cotações. A gente atende 5 mil clientes por mês. Caramba. Né? E desses 5 mil, são 10 mil pedidos. Ou seja, então tem cliente que pede 2 vezes no mesmo mês. Né? Então, realmente, esse papel que a gente faz, né, na ponta, ele é importante para a própria usina também, que não conseguiria fazer isso, e ele é importante para o cliente, que é o que você falou. Ou não vai receber tudo de uma vez, ou precisa de uma solução financeira diferente. Às vezes não quer carregar todo aquele material no estoque, no balanço dele. Né? Tem alguns clientes que compram grandes volumes, mas não querem também registrar aquilo tudo no balanço dele, num volume tão grande. Então, ele também prefere puxar fracionado, que ele consegue fazer um encaixe, vamos dizer assim, com o nível de produção dele também. Né? Então, é aí que a gente entra e se posiciona, vamos dizer, no meio desse caminho. Boa. E o teu cliente final, me descreve aí quem ele é, assim, seus clientes, né? Porque não é um tipo só, né? Tá. A gente tem isso foi uma virtude também desde os fundadores. Aí a gente não focou em um único segmento, ou 1 ou 2 segmentos. Então a gente tem
a gente é tanto pulverizado em número de clientes como também em número de segmentos. Então, o segmento que mais representa para a gente hoje, a gente chama de metal mecânico, que ele também é bastante grande, né? Ou seja, que é alguém que processa o aço. Ele vai pegar aquele aço nosso, vai usinar, vai dobrar, vai fazer alguma pintura, coisas desse tipo. Então, isso corresponde a 20% do nosso faturamento. Mas a gente tem, então, metal mecânico, a gente tem máquinas e equipamentos, por exemplo, máquina agrícola, linha amarela, outras máquinas, por exemplo, ligado ao alimentício, por exemplo, indústria de máquinas alimentícias, compra o nosso inox também para montar as máquinas. A gente tem óleo e gás, então, por exemplo, não na parte, obviamente, de exploração de petróleo, porque aí é a própria usina que atende com produtos muito premium, né, muito diferenciados. Mas na parte de refinarias, por exemplo, e condução offshore, a gente consegue atender com materiais nossos também. Enfim, então tem uma gama de as instaladoras, por exemplo, a gente está num prédio aqui, provavelmente tem um sistema, uma rede de combate ou extinção de incêndio. Uhum. Então aqueles tubos vermelhos a gente consegue fornecer ele, inclusive já com os sprinklers, com os acoplamentos e tudo mais. Caramba. Então, não consigo definir um único cliente. Alguns vão usar o produto quase que da forma que ele está, né? Ou seja, então ele vai fazer uma instalação, e outros realmente eles vão fazer um beneficiamento daquele produto para fazer uma máquina, até um equipamento, enfim, até às vezes a gente é Tier 2, por exemplo, na cadeia de caminhões, por exemplo, de linha pesada. Então a gente fornece para alguém que vai beneficiar aquele material que depois vai virar uma peça para um caminhão ou enfim, para alguma coisa desse tipo. E aí uma pergunta que veio também na minha cabeça. Se você já tem esse volume, não vale a pena também dar uma verticalizada, chegar na produção, na usinagem, ou não? A gente consegue agregar alguns serviços hoje, né, na ponta. Então, a gente faz corte, a gente pode fazer até uma primeira usinagem de alguma peça. Vocês já fazem? A gente faz pintura de algumas coisas, mas é sempre alguma coisa que a gente não entre que é para facilitar a operação do nosso cliente. Já vai a primeira operação do nosso cliente. A primeira operação dele é fazer um desbaste na peça, por exemplo. Fazer uma usinagem. Então, para ele não é o core dele isso, né? Então, a gente pode ofertar esse tipo de serviço. Agora, o que é uma peça pronta, aí começa já... Qual é o papel da Sutuba? A Sutuba, ela tem o papel de distribuir, principalmente. Certo. Agregar alguns serviços, mas essencialmente distribuir. Né? Então, a gente acha que tem um conflito nisso, e aí o cliente tem que fazer o papel dele, que é desenvolver a peça, usinar, ver como é que o cliente dele precisa daquilo tudo. Tal. Então, acho que é um pouco dos papéis. Que a usina, né, no caso, tem que fazer. Que a usina também consegue fazer, que é o desenvolvimento de uma liga especial, por exemplo. Né? Então, conseguiria ir nessa linha. Boa. E expansão. A Sutubo está querendo, já está, né, aumentando aí seus braços para Peru, Colômbia. Me conta como é que está sendo esse processo de expansão, como é que está a sua presença nesses países. Eu sei que você adquiriu operações nesses países, né? Isso. Como é que foi a estratégia para isso e qual é a sua visão e o porquê disso? Tá. A gente tem uma das divisões nossas, que a gente chama de Incotep, que é a parte de sistemas de ancoragem. Né? Uhum. A gente fornece soluções prontas para serem aplicados em algum tipo de fundação ou de ancoramento. Então, por exemplo, numa mina, por exemplo... O que é ancoramento? Então, vão ter vários tipos, mas, por exemplo, você vai escavar um subsolo de um edifício. Né? Você começa a escavar ali, se você não colocar algum tipo de ancoramento ali, aquilo perfeito. Rui de alguma maneira, enfim, tem um deslocamento de terra ali. Numa estrada, por exemplo, acontece muitas aí deslizamentos, às vezes, de estrada. Sim. Né? A gente aqui de São Paulo, por exemplo, a gente às vezes usa a Tamoios, por exemplo, para ir para o litoral norte. Tem uma parede enorme ali, é bem icônica, ele tem uma parede enorme lá com umas peças quadradas ali. Atrás daquela peça tem uma peça metálica que é um tirante, de alguma maneira, que sustenta aquele morro, vamos dizer assim, falando no linguajar mais leigo, mas assim, que sustenta aquele solo para que ele não... Então, isso são sistemas de ancoragem. A gente pode usar também linhas de transmissão, tem uma série de coisas. Então, são soluções bem técnicas, vamos dizer assim, é um nicho dentro da construção civil, né? Uhum. E a gente entendeu que a gente tinha uma gama grande de produtos, a gente já tinha uma presença importante no mercado brasileiro, e a gente entendeu que tinha que achar uma outra região, porque não tinha mais muito também o que... Né? O mercado ele tem um certo tamanho, né? E a gente, obviamente, ninguém vai ser dono do mercado inteiro. Então, a gente entendeu que a gente precisava abrir outras regiões nessa divisão especificamente.
Então, o que a gente fez foi fazer primeiro uma aliança comercial com uma empresa que é a mesma, na verdade, do Peru e da Colômbia, que se chama SPG. A gente fez uma aliança comercial, depois dessa aliança comercial a gente entrou como sócio em 30%, porque para a Sotuba era tudo muito novo. Primeiro, ter sócio era uma coisa que já não era muito comum para a gente é 100% nos negócios que a gente tem, e outra que é internacionalizar, era uma coisa meio difícil de a gente entender como é que isso poderia funcionar. Né? Então a gente entrou com 30% e os sócios já tinham um plano de saída já. Né? Por questões pessoais, de plano de vida deles e tudo mais, já tinha um plano de saída. E a gente, então, consolida esse plano agora, do final do ano passado para esse, de adquirir 100% da operação. Né? Então, a gente começa a levar mais da nossa técnica de gestão e dos nossos produtos aqui do Brasil para o Peru e para a Colômbia, para conseguir agregar mais soluções geotécnicas para essas duas áreas lá. Então, a partir desse ano, na verdade, finaliza agora o processo todo, mas já está assinado, mas finaliza agora em novembro toda a passagem de cotas para a Sotubo. Legal. E a Sotubo hoje em números, para a gente poder tangibilizar para o pessoal. Fala aí os big numbers. Tá bom. Bom, a gente vem de uma escalada grande aí, especialmente nos últimos 4 anos em termos de faturamento. A gente partiu ali em 2019 de um faturamento perto de uns 900 milhões, mais ou menos, bruto. E a gente chegou na 21 e 22 a 2,3 bi de faturamento bruto. E agora, nos últimos 2 anos, a gente está em 2 bi. Basicamente, está ligado a preço do aço. Né? O preço do aço teve uma redução importante nos últimos 2 anos. Né? Então, nossos volumes eles estão até em crescimento em todos esses anos, né? Trazendo esse histórico de 19 para cá, eles estão em crescimento, mas o preço do aço tem um impacto muito grande, porque a gente, como distribuidor, a gente coloca entre aspas lá que a gente é um repassador de preço. Se a usina subir o preço, eu vou ter que subir preço. Se a usina cair o preço, também vou ter que cair o preço, senão eu também não vendo aquele material. Então a gente tem a gente segue basicamente essa influência da usina. E os últimos 2 anos, realmente, o preço do aço ele diminuiu muito. Né? Então a gente está em 2 bi basicamente de faturamento. Os números de clientes eu te falei um pouco, basicamente 5 mil clientes aí, somos quase 1.000 colaboradores nessas 10 localidades que a gente tá colocando. Então, basicamente, são esses. A sede fica onde? Em Guarulhos. Guarulhos. E um ponto sobre pricing. Isso é normal, você sendo distribuidor, você vender e sempre ancorar o seu preço de sell-out com o teu preço de sell-in, né? Até o mercado acaba pedindo isso de alguma forma. Talvez não no início, mas em algum momento ele te pressiona. Só que você tem os custos inerentes à operação que são fixos. Esse que é o grande problema do distribuidor. Como é que foi esse processo? Como é que está sendo esse processo, visto que o aço teve uma queda nos últimos tempos e ainda que você tenha volume, isso eu acho que acaba tendo um peso de alguma forma. Sem dúvida. E o que a gente tem feito muito nesses últimos 2 anos, especialmente, é trabalhar a eficiência operacional. Né? Até porque já previa que tinha essa queda, porque realmente o mercado do aço ele é um mercado cíclico. Né? Então, realmente, a pandemia foi um ciclo muito pujante e a gente previa que ia ter algum tipo de ajuste nesse cenário todo. Então, a gente vem trabalhando esses últimos 2 anos, 1 ano e meio, principalmente, realmente muito forte em eficiência operacional. Então, para você ter uma ideia, a gente faz 2 kaizens por mês. Né? Ou seja, então, que é aquele processo de melhoria contínua. Né? Então, a gente reúne um time todo. Naquela semana, a gente fica tratando um fator específico. A gente faz muita análise de processo. Né? A gente aumentou o nosso número de indicadores para processos chaves. Né? A gente sensorizou muitas máquinas, né? Porque se você não tem o dado, você não consegue, né, tomar muita ação, tomar muita decisão. Né? E a gente tem sistemas de business intelligence bastante importante para a gente ver o que a gente não está convertendo, o que está acontecendo, para também tentar trazer ou reter um pouco mais essa parte da venda. Mas realmente o trabalho de eficiência operacional digitalizamos vários processos internos. Esse é um trabalho que meio que não acaba, na verdade, né? Mas realmente ele foi muito intensificado nesses últimos 1 ano e meio. Boa. Eu tive já uma distribuidora também antes da Hyper, mas era uma distribuidora de produtos médicos.
Não cheguei a 1 bilhão de faturamento, mas também existia essa dinâmica, sabe? Mas a gente assessora grandes distribuidores no Brasil, dentro da área de saúde, dentro da área de infra também. E é natural a gente ter essa movimentação de sell-in, sell-out, é muito duro. Mas uma coisa que a gente acaba vendo é o quanto eficiência em operação e eficiência em impostos acaba sendo os grandes divisores de água, né? Verdade. E aí eu queria saber se você concorda com isso, como é que você tem trabalhado com eficiência em impostos? Você tem um time interno tributário? Como é que é isso? A gente tem, falando de parte de impostos, a gente tem um time tributário interno, e tem um consultor basicamente que apoia a gente também nesse sentido. A gente costuma ser muito conservador nisso, né? Assim, a gente não tem, assim, a gente sabe que tem muitas teses aí, mas enquanto elas realmente não estão completamente lá no trânsito julgado, completamente, né, pacificadas, vamos dizer assim, a gente acaba não usando. Então, vou dizer que a nossa alavanca tributária ela não é muito utilizada, vamos dizer assim. A gente tem, por exemplo, um pouco do que a gente transaciona, mais ou menos uns 15% são materiais importados. Você faz o benefício de Então, a gente faz, por exemplo, lá por Santa Catarina. Né? Então, tem ali uma pequena... Mas, de novo, é 15%. Na verdade, não é nem... Acho que todos os produtos que têm esse benefício. Na realidade, são mais, acho que, alguns aços planos. Então, é uma fração disso. Mas a gente costuma ser bem conservador nessa questão tributária, justamente para não criar nada futuro aí que possa dar alguma dúvida. Um outro ponto também que o distribuidor acaba tendo é a relação fornecedor, né? Normalmente, você... tem um fornecedor preferido. Sempre temos um fornecedor preferido por produto, qualidade, entrega, aquela coisa toda. E a gente vai para a discussão de contrato. E com esse contrato, normalmente a gente às vezes vai para um tom de exclusividade ou às vezes vai para um tom de preferência. Só que aí vem outro distribuidor e descobriu que o teu fornecedor é esse fornecedor, e aí ele, a minha vantagem competitiva pode ser nesse fornecedor também, e aí começa aquela questão. Como é que você lida com isso? Olha, não é simples, mas assim, a gente tem ótima resposta, não é? Mas assim, a gente tem parcerias assim, muito, muito de longo prazo com os nossos fornecedores, né? De basicamente os 50 anos da Sutubo. E são parcerias claras, né? O mercado de aço ele é um mercado que a gente tem uma visão assim vamos dizer assim, de dependência mútua, né? Nós com a usina com a Sutubo. Então é uma dependência mútua ali. Acho que é quase uma simbiose, assim, realmente tem que viver junto com o outro ali, né? Mas são parcerias claras. A gente, na maioria dos casos, não é exatamente um contrato fixo, mas tem essa questão de ter essa abertura, né, de discutir com cada um desses fornecedores e achar quais são os melhores caminhos. No geral, a gente prefere estar aqui, como eu falei, 85% aqui no Brasil, olhando no olho e falando, olha, poxa, aqui tem uma dificuldade, vamos junto nisso. Realmente a gente tem essa parceria muito, muito forte, né, junto aos distribuidores locais. E no tamanho de vocês, eficiência na produção não passa assim, você acha que vai sair do seu corpo? Porque eu também concordo com o que você falou. Eu tenho certeza que a maioria dos negócios que tentam verticalizar não vão bem. Como a gente escuta muito na internet, né? Verticalizar. Mas aí, agora falando com propriedade de causa de muitos negócios que a gente assessora, a maioria não manda bem. Assim... mas existe, claro, os que mandam bem, existe uma eficiência em custo muito grande e no tamanho que vocês estão, vocês conseguiriam de alguma forma, penso eu, né? Por que não verticalizar para a produção em si? Do aço, você diz. Do aço. Verticalizar, enfim, para cima, isso, né? Para cima. Assim, apesar da gente ter uma presença importante nessas usinas e ter um volume expressivo, a gente comparado à escala de uma usina, a gente ainda é muito pequeno. Apesar de a gente ter uma presença de distribuição importante, né? Mas assim, por uma escala de uma usina, realmente é muito diferente. Realmente a escala da usina são várias e várias vezes maiores do que a gente. Então, mas nem uma usininha pequenininha assim, para começar... O mercado de aço é um mercado de muito volume. Então 300 milhões de sell-in, de repente, são os 300 milhões, não? Olha, não é simples, Dario, não é simples. Te garanto que não é simples.
Esses caras fazem milagre aí, porque eles transacionam com muita coisa. Tem minério, tem sucata, tem toda a tecnologia de produzir. Então é bem complexo. A gente prefere confiar nos nossos parceiros aí e ter eles próximo de nós do que, de fato, fazer algum tipo de verticalização. Boa. Não, e mais uma vez, eu concordo. É só uma curiosidade mesmo, porque quando a gente vai vendo no tamanho das empresas, a verticalização acaba sendo. Mas como eu te disse, de verdade, de a cada 10 que a gente pega um processo de verticalização, ou que estão em um processo de verticalização, 5, 6 não vão bem. E aí, às vezes, dentro desses 4 que sobraram, 1 ou 2 estão trocando 6 por meia dúzia, só estão tendo mais trabalho, né? Porque ganha uma eficiência em custo, mas no sell-in da outra empresa, mas perde pela ineficiência operacional de um business que ele não conhece, né? Então, não é o core da gestão não é o core, dele, né? Tipo, você vai, distribuição é completamente diferente de indústria. Eu tenho um caso de um distribuidor que virou indústria. E ele verticalizou para essa indústria. O que aconteceu? Que ele não conseguiu ser mais distribuidor, ele virou a indústria. Entendi. Ele não conseguiu manter os dois, assim. E aí ele achou que, por bem, no momento dele, fazia mais sentido ele ser só fábrica. Mas ele não conseguiu manter os dois, sabe? Ele entendeu que ele ia ter que escolher um ou outro, porque não dava mais. Esse lance de verticalizar não é tão simples assim. A gente tem cases hoje de verticalização dentro da indústria de moda, sem citar nomes, por exemplo, que a gente tem muitos casos que não deram certo, né? É isso mesmo. Mas falando sobre, além de verticalização, vamos falar de diversificação, que isso é uma coisa que vocês fazem bastante. Inovação. Hoje, quando a gente vai falar sobre diversificação, como é que está a Sotubo? Como é que está a sua estratégia de diversificação? Porque isso eu sei que vocês gostam, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. A gente veio nessa trajetória toda, né, desde ter começado só como barras de aço, a gente diversificou para tubos, isso no decorrer do tempo todo. Né? Hoje, assim, falando mais recentemente, a gente fala basicamente a gente diversificou com essa linha de produto que eu te falei agora, do que a gente chama de Fire, lá, né? Enfim, que é para combate a incêndio. A gente tem uma divisão que é uma caldeiraria, essa é uma indústria de fato, ligada a peças e partes. Então é algo que, se você tiver uma peça seriada ligada ao setor solar, ou automotivo, ou agrícola, então você tem o projeto, a máquina é sua, mas eu consigo te apoiar, por exemplo, no processo de você se tornar cada vez mais uma montadora e a gente poder fazer essas peças lá. Então é um outro tipo de diversificação. A gente entrou com outras linhas de aço inoxidáveis nesse período também, depois que a gente adquiriu a empresa, né? Então a gente também evoluiu com essas outras linhas de aço inoxidáveis. Então, de alguma maneira, a gente sempre está olhando alguma forma olhando algum produto que o nosso cliente já compra, às vezes não o nosso, e tentando buscar isso. Então é uma exploração muito dentro do nosso próprio cliente, né? E aí a gente volta para ver qual parceiro consegue atender a gente nessa linha de produto. Boa. Mas é um trabalho constante nosso lá. A gente voltou com uma linha de aço forjado, por exemplo, que a gente ficou um bom tempo fora dela. A gente voltou com essa linha também, justamente para conseguir estar ajudando o cliente, apoiando ele, enfim, que ele tenha o mínimo de trabalho possível para tentar comprar numa empresa só, ou, enfim, ou a maior quantidade possível num único pedido, né? Sua ideia é que realmente você consiga dar uma gama de oferta para o teu cliente e assim você consiga operar. Isso também deve ter a ver com a dinâmica de composição de margem, né? Porque quando você opera num setor que tem muita volatilidade, quanto mais você diversifica, você redistribui a volatilidade. Tem a ver com isso? Tem a ver com isso, sim. Né? A gente pode, claramente a gente consegue olhar, por exemplo, no decorrer dos últimos anos, ou mesmo desse ano que seja, como cada linha de produto, ela às vezes foi se compondo diferente. Então, sei lá, no primeiro semestre eu estava um pouco melhor em aço, por exemplo. No segundo semestre foi melhor em tubo. Então, quando você começa a colocar várias linhas de produto e compondo um pacote, eventualmente você consegue, de fato, às vezes até não fazer nenhum negócio ruim, né? Ou seja, alguma coisa que fique muito fora de uma coerência de margem, né? E você compõe algo mais estável em termos de faturamento. Isso ajuda bastante, ter essa diversificação. Boa. E o que vocês estão olhando para inovação dentro do setor siderúrgico? Legal.
Bom, a gente acompanha muito o que as usinas fazem em termos de novos produtos, né? Então, linhas de produto, por exemplo, com menos pegada de carbono, uma série de coisas nessa linha. Então, a gente olha para isso no ponto de vista do que a gente conseguiria distribuir, né? Ter o nosso papel de distribuição. Dentro do nosso negócio, a gente fica olhando para segmentos mais específicos. Por exemplo, um segmento que não tinha algum tempo, né, que a gente teve que inovar com um produto específico, uma linha de produto específico, era o solar, por exemplo, fotovoltaico. Né? Então, é uma coisa mais recente. A gente montou uma linha de produção específica para atender esse segmento. Então, é um formato que a gente tenta inovar os nossos processos internos ali. Falando ainda internamente também, então a gente usa uma série de ganhos de processos internos do ponto de vista de inovar em processos. Porque no produto eu não consigo inovar muito no produto porque eu sou um espelho da usina, né? Então, se ela inovou, eu inovo, senão... Mas em termos de processo. Então, a gente tem todo o nosso processo digitalizado. Então, por exemplo, a nossa produção, a nossa parte de operações, ela é toda paperless, ou seja, então não tem papelzinho correndo para nenhum lugar, então é tudo via terminal. A gente tem as máquinas sensorizadas, a gente tem BIs, uma série de BIs que olha para tudo isso, no sentido de tentar levar a tecnologia para dentro da nossa operação. E a gente faz o mesmo para as áreas corporativas e também para a área de vendas. Né? A área de vendas a gente está buscando uma camada de digitalização, a gente usa o ERP, que naturalmente eles têm um processo específico, mais estruturado, né? E a gente está usando uma camada comercial, por exemplo, que a gente em breve deve abrir ela também para os próprios clientes, né? Ou seja, uma camada de digitalização, como a gente vai interagir com os clientes em termos de informações, em termos de transação de pedido e tudo mais. Tal. Dá para botar IA também nisso, hein? Dá, não, sem dúvida. Vamos, depois eu já vou ligar aqui. Vamos falar. Boa. Um ponto interessante também sobre cenário global que você vem acompanhando, obviamente você é um especialista, né, dentro do setor siderúrgico. O que você vem percebendo sobre o cenário global em termos de aço, distribuição, infra? Me conta um pouquinho sobre isso. Principalmente, vou até facilitar a pergunta, vou separar em pontos. Por exemplo, o seu setor ele é muito cobrado sobre sustentabilidade. Né? O que você vem acompanhando do setor em termos de sustentabilidade, que é uma pauta definitivamente bem cobrada aí por vocês? O que você tem visto? Legal. Assim, metade do aço, um pouco mais da metade do aço produzido no mundo inteiro está na China. Boa. Quando você fala de China, assim, eles não têm uma puxada em termos de... Eles não têm nenhum tipo de simpatia em relação a falar de sustentabilidade. Então, nem aí. Então, assim, falando então só um pouquinho do número do aço. Por exemplo, se a gente for falar de gases de efeito estufa, a gente está falando que o aço corresponde a 7% da geração de gases de efeito estufa do mundo. Então, ele é razoavelmente... Mas, assim, também não é um super vilão do processo todo, mas são 7%. Metade da produção está na China, né? E a China, como eu estava dizendo, eles não são muito, né, não se simpatizam muito com essa questão de descarbonizar ou de diminuir. Então, 7%, 3,5% está com eles, só com eles. Mais ou menos isso. Só que se você for fazer uma proporção, por exemplo, Estados Unidos, Brasil, México, uma série de outros países que tem um processo um pouco mais técnico, mas assim, a grande geração de gases de efeito estufa ele está na produção quando especialmente você usa o tal do alto forno. Né? E na China ainda usa uma parte também que está ligada a carvão mineral. Ou seja, então realmente eu vou dizer que não é só os 3,5 que está com ele, é mais do que os 3,5. Né? Se você fizer uma ponderação aí. Porque quando se fala de Estados Unidos, das Américas no geral e tudo mais, a gente usa usinas, tem uma presença de alto forno, mas também tem muitas usinas elétricas que usam muita parte sucata. Né? E o que a gente diz é que o aço, né, é o produto mais reciclável do mundo, né? Ou seja, você pode reciclar quantas vezes você quiser. Sim. Né? Então, eu vou dizer que o restante do mundo é menos do que os 3,5%. Né? Realmente, a China dita muito esse tom aí de não ser sustentável, vamos dizer assim, ou seja, de ter essa pecha que a usina ou que o aço, né, polui. Vocês têm alguma... Me veio a cabeça aqui, eu nem sei se faria sentido para vocês, mas vocês têm alguma questão de logística reversa para voltar essa cadeia? Não, então isso que... Normalmente quem faz isso é já a própria usina. Como essa cadeia já é uma cadeia mais... Tem algumas empresas que fazem o retorno dessa sucata, mas os grandes volumes estão com a própria usina. Tá. Então, por exemplo, na Sotubo mesmo, lá a gente corta material, tem algumas sobras de material tal, tem uma caçamba do nosso próprio fornecedor lá dentro. Né? Então a gente já disponibiliza isso nessa caçamba e ele depois leva lá para
para a usina. Então é como se fosse uma logística reversa, mas normalmente é a própria usina que faz isso. Boa. E os impactos políticos globais, como é que você tem visto isso em relação ao aço? Como é que você tem visto isso em relação ao aço-tubo? Como é que está a política dentro disso? Né? Porque, no final, aço é infra. Exato. Né? Aço é infra, se a gente for fazer uma analogia direta. Uhum. Infra sofre muita interferência política. Como é que você vê isso nessa cadeia? Como é que você vê a aço-tubo de uma forma geral nesse contexto? Tá. Tem na verdade, essa política, até essa geopolítica aí, realmente a China tem ficado, vou dizer mais isolada, mas assim, os grandes consumidores, Europa, Estados Unidos, alguns países da América Latina têm subido barreiras, né, contra a China, né? Então, a China eu estou dizendo, mas na verdade é a Ásia, né? Não é só a China. Sim. A China é o maior produtor, mas a Ásia no geral, né? Então, essa questão política tem ficado muito tensa e a China tem produzido menos, aliás, tem demandado menos infraestrutura, porque está crescendo menos, então está demandando menos infraestrutura. Então, está sobrando mais aço lá, né? Então, é isso que faz com que ela tente mandar para o mundo inteiro aço a preço talvez subsidiado, ou enfim. Aí do jeito deles lá. Do jeito deles lá, né? Pode ser que tenha algum aço que não está subsidiado, mas, de fato, tem uma pressão por preço, por margem muito grande lá. Então, essa geopolítica realmente tem dado uma isolada na China, né? O Brasil ficou um pouco no meio desse caminho, né? Ele nem subiu todas as barreiras, mas também não deixou completamente aberto, né? Foi um debate importante feito pelas associações, pelo governo, pelas usinas. Chegaram, eu imagino que no meio termo, né? A gente não consegue saber exatamente, mas foi uma discussão longa disso, né? Nunca vai ter 100%, nunca vai ficar bom para 100% para todo mundo, né? Difícil. Mas o Brasil ficou um pouco nesse meio termo, né? Então, atualmente tem um pouco menos, talvez pelo câmbio também tem um pouco menos de aço de fora entrando. Isso tem seus impactos positivos e negativos, mas assim, tem um certo controle em relação a isso. Falando do Brasil, trazendo não só essa questão da geopolítica internacional, mas assim, o que é importante para o aço brasileiro é que a gente tem uma política de governo, e não de um governo, uma política de país, na verdade, que permita que a gente reindustrialize o país. A gente perdeu o PIB industrial, ele perdeu muita participação, né? Isso é muita. No PIB total. Então, precisa ter uma política de longo prazo que possa reindustrializar o país, né? Tem umas iniciativas agora do governo, como já tiveram outros, mas assim, essas coisas precisam sair do papel e virar realidade. Então, acho que a nossa expectativa, a nossa aposta é que isso, de alguma maneira, caminhe, né? Porque senão realmente a indústria vai ficando cada vez mais, né, mais minguada e aí, enfim, menos aço e menos infraestrutura, vai demandar menos infraestrutura e toda essa cadeia não fica, vamos dizer assim, tão atrativa ou tão pujante, né? Total. Perspectivas para a aço-tubo nos próximos 5 a 10 anos. Onde vocês querem estar? Olha, a gente tem uma presença de mercado bastante importante aqui no Brasil e a gente quer continuar estando próximo dos nossos clientes, né? Certo. A gente acha que a indústria vai crescer, então a gente está apostando nesses projetos de crescimento. A gente não acha que é nada assim, que é uma curva super inclinada, mas a gente acredita que realmente isso vai acontecer. A gente pensa em ter outras linhas no nosso portfólio, isso é natural, a gente sempre fica avaliando outras linhas para o nosso portfólio de produto, né? Que possam, que o nosso cliente já compre de alguém e que possa estar junto do nosso negócio. A gente tem basicamente essas duas indústrias que a gente também vê um potencial grande de ela poder crescer, tanto a Incotep quanto a sistemas de ancoragem, a Incotep como a caldeiraria. E a gente quer continuar empreendendo nessa questão da internacionalização, né? Então, a gente não tem uma questão numérica, mas esses são nossos drivers aí para olhar para como a gente se internacionaliza e como a gente está cada vez mais perto dos nossos clientes, né? Seja em portfólio, seja em solução financeira, seja nessa questão da digitalização, como a gente está cada vez mais dentro desse ecossistema aí próximo dos nossos clientes. A gente faz pesquisa com os clientes o tempo todo, então para ver qual que é
né, qual que é o nível de satisfação. Então, quanto mais a gente se conectar com os nossos clientes, né, a gente tem aí um NPS, eu até vi um aí fora, aí fiquei com inveja, aí, porque é um NPS de 90, mas a gente tem um NPS de 84, ou seja, um NPS bastante alto, justamente porque a gente tenta fazer, a gente não acerta 100%, a gente dá as nossas escorregadas, mas obviamente um NPS de 84 mostra que a empresa tá próxima dos seus clientes e atendendo. Então essa conexão com os clientes é o nosso, acho que é o nosso grande intento, é o que mais nos impulsiona para os próximos 5 ou 10 anos. Boa. Cara, o papo tá muito bom, adorei, Bruno. Você tem uma didática muito boa, viu? Parabéns, cara. Obrigado. E chegando no final aqui, eu sempre finalizo perguntando para o entrevistado uma dica para o executivo, para um empreendedor que está escalando negócios, que precisa realmente descolar, que está, nesse momento, olhando para um Brasil, sendo o Brasil, como sempre, porque para mim a realidade, a leitura do cenário atual do Brasil é uma leitura do Brasil. Uhum. A gente já viveu isso antes, sim. Apesar de ser muito chato, o Brasil é cíclico. Mas que está nesse Brasil aí meio esquisito nesse momento e que precisa descolar os números ali do faturamento, precisa crescer, precisa dar mais robustez, precisa profissionalizar, precisa expandir, venda. Que dica você daria para esse cara? Bom, assim, uma das questões que são super importantes é conseguir ter essa visão de longo prazo, né? Então, assim, quando você sempre olha para o longo prazo e não usar usar o seguinte, você buscar os teus, você ser ousado, mas não ser oportunista. Uhum. Então, tem muitos momentos do país que a gente podia ter sido mais oportunista, né? A empresa, enfim, vários outros segmentos, mas a Sutubo mesmo poderia ser mais oportunista. Então, você tem que ser ousado, você tem que ter ali o teu tom de empreendedorismo, mas você não pode ser oportunista, porque aí só você está ganhando e o outro não. Então, acho que assim, isso é muito uma visão de longo prazo, de olhar os teus principais parceiros. O teu principal parceiro são as tuas pessoas. Boa. Então, tua equipe interna é o teu principal parceiro. Né? Obviamente, tua cadeia, aí depende de cadeia você está inserido, mas pode ser mais fornecedores, ou enfim. Mas as tuas pessoas e os teus clientes. Como você consegue se manter conectado com os clientes? Para mim, acho que essas são as duas questões que a gente mais busca exercitar na Sutubo. Ter uma boa equipe e como a gente se conecta com os clientes. Esse é o essencial para você conseguir ver movimento de mercado, como você vê novas oportunidades, se você tem que pivotar alguma coisa do que você está fazendo, se você precisa implementar uma melhoria, se você está errando, enfim. Então, estar conectado com os clientes, acho que essa é a grande magia, conseguir trazer essa necessidade do cliente para dentro do negócio e você oxigenar o negócio a todo tempo, né? Então, acho que esses são, rapidamente, 2 pontos aí mais claros. Legal, Bruno. Cara, o papo ótimo. Obrigado pela presença. Quer deixar mais algum recado? Redes sociais da Sutubo, contato? Fica à vontade. Bom, acho que a gente pode depois colocar aí nas observações aí, mas acho que assim, a Sutubo ela tá aberta aí aos novos clientes, todo mundo metal mecânico, está super à disposição. Aí tem tanto Instagram quanto LinkedIn, quanto Facebook, a gente está à disposição para conseguir atender cada um de vocês. Vai ser um prazer lá poder transitar com cada um de vocês. Aí agradecer muito você, Dario. Né? Acho que foi super bom aí o papo aqui também. Não sou eu que tenho boa didática, acho que você que certamente conseguiu fazer as boas perguntas. Obrigado mesmo. Obrigado. Sucesso para você, meu amigo. Para finalizar, queria te dar um presente, que é a camiseta da Minimal. Maravilha. Feita de algodão egípcio. Não dá bolinha, pessoal. Para todo momento, para um executivo como você, é bom. Você está preparado do trabalho, para casa, para o happy hour, para jantar com a esposa. Fica super à vontade. Espero que você goste desse presente. Maravilha. Obrigado a você e a Minimal. E se você quiser mais camisetas como essa, Papo de Seu 15 é o nosso cupom de desconto. Vai lá na Minimal, uma empresa que patrocina a gente, no qual eu também tive o prazer de ser amigo do CEO e investidor também. Gosto muito deles. É isso, pessoal. Obrigado por esse papo, Bruno. Obrigado por vocês terem assistido até o final.